Devenosamos o teu Espírito. E quando Elias estava naquela situação, o Senhor deu a ele pão e água. Palavra, Espírito. Suas palavras, seu Espírito são vida. A palavra diz que quando encontramos a verdade da tua palavra, são vida e saúde para quem encontra. Quero beber, faça essa oração, do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Senhor, não queremos beber de outras fontes. O teu Espírito tira a nossa sede. O teu Senhor disse para aquela mulher à beira do poço: nunca mais terá sede. Mas quando bebemos de outras fontes, constantemente estamos com fome, estamos com sede. Parece que as coisas vão perdendo o sentido. Mas não queremos nos perder, Pai. Estamos numa viagem. Estamos numa jornada, muitas vezes até longa. Mas nós temos um destino certo, um alvo a seguir. Vamos seguir e prosseguir em conhecer a Cristo. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. És minha fonte, Senhor. Fonte de sabedoria, de força e conhecimento, de inteligência, de paz, de transformação. Eu não mais terei sede na tua presença, porque o Senhor é que supre as minhas necessidades. Pela revelação da tua palavra, Senhor. Nós oramos, Pai, nesta manhã em gratidão a ti. É digno de louvor, de adoração. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Vamos aplaudir a Jesus bem forte para a glória de Deus. Amém? Como está a sua jornada? Estamos em uma viagem, irmãos. Estamos em uma jornada nessa vida. Eu quero compartilhar essa direção que o Senhor nos colocou no coração nessa noite. Está lá em Marcos, capítulo 4, Evangelho de Marcos. Vamos lá? O Senhor determina chegarmos sempre em algum lugar, irmãos. Nós não vivemos por viver, nós somos chamados a um propósito da parte de Deus. Marcos, capítulo 4, encontraram aí? Ele quer que seus filhos se destaquem. Tem muito filho de Deus com a lâmpada apagada. Tem muito filho de Deus perdido, não sabe qual caminho seguir. E Deus quer que seus filhos se destaquem pela luz, pela direção que eles recebem. Eu quero compartilhar isso com você hoje. Marcos capítulo 4, versículo 35. E para a gente seguir nessa viagem, nesse propósito, a gente precisa
aprender a agir em qualquer tipo de situação. Irmãos, uma coisa eu aprendi há muitos anos atrás. Eu era pastor na igreja de Barcelona ainda, e Deus me colocou uma palavra no coração de 2 minutinhos, né? Que nós sabemos resolver problemas. Deus te deu essa capacidade. Problemas são para ser resolvidos. Já não é um problema, tem que resolver. É igual uma continha, a vida é igual uma continha de matemática. Você tem que fazer a fórmula certinha para o resultado sair certo. Quando você aprende a fórmula, na matemática tudo é fácil para você. Você já sabe. Ah, pastor, matemática é difícil. Não, é questão de aprender. E com Cristo também, irmãos, tudo é questão de aprender. Ele nos ensinaria, diz a palavra. Ele nos daria direções. Então, para essa jornada de vida, Ele também nos dá direções. Ele quer para que a gente se destaque nessa jornada. Não passe nessa vida com a lâmpada apagada, com a lamparina apagada. Ele tem direções para a sua vida. Amém? Diga isso, Deus tem direções para a minha vida. E aqui no Marcos, capítulo 4, versículo 35, onde Jesus apazigua a tempestade, vamos aprender a agir em qualquer situação. Diz assim: naquele dia, eu gosto muito desse início. Naquele dia, tem dia, irmãos, tem dia que as coisas não fluem como você quer. Tem dia que você planeja, né? Minha mãe conversando essa semana comigo. Ela, nossa, eu fiz tantos planos. A semana foi totalmente diferente do que eu planejei. Aí eu falei com ela também. Tinha planejado outras coisas para mim e Deus moveu os ventos. Eu fui para onde eu menos queria. São os ventos que trazem uma mudança para que a sua luz brilhe, para que você tenha uma oportunidade de falar do amor de Deus, para que você tenha a oportunidade de se destacar, para que a sua lâmpada volte a acender. Amém? Deus quer te usar em todos os espaços, todos os lugares, em todas as situações, até mesmo nas situações mais difíceis. E naquele dia, sendo já tarde, tudo que as pessoas julgam, é tarde demais para mim, não tem mais o que viver. Pelo contrário, quando a palavra chega, a sua oportunidade. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Jesus chega para os discípulos e fala: vocês têm que chegar em outro lugar. Vocês têm que sair daqui, da onde vocês estão, encarar uma jornada e chegar no outro lado. O mesmo Jesus fala no nosso coração: olha, hoje você está aqui, mas eu quero que você chegue em outro patamar. Eu quero que você chegue em outro nível espiritual. Eu quero que você se destaque dentro da sua família. Por que Deus nos pede certas coisas em certas situações, muitas vezes as mais difíceis? Porque Ele quer extrair o melhor. Amém? Só sai azeite se prensar o quê? Azeitona. Só sai bom vinho se espremer o quê? A uva. Só sai um bom ouro se passar por onde? Pelo fogo. As melhores peças estão onde se passa bastante fogo. E o ourive sabe o ponto certo de retirar do fogo. Se deixar demais no fogo, derrete, se perde. Se prensar demais a uva, não vai extrair, né, tudo que precisa ser extraído, como o vinho, como o mosto, como a semente. Então tudo tem um processo. E aqui Jesus tinha um processo de ensinamento na vida dos seus discípulos. E você é um discípulo de Cristo. Que é um discípulo? É um seguidor, é um obediente à palavra. E ele diz: passemos, foi uma ordem que ele deu, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Isso aqui está um segredo muito grande. Nós precisamos deixar muitas coisas para trás, irmão. Nós temos que deixar muitos pensamentos, muitas ideias. Nós temos que muitas vezes até deixar conselhos. E não se entristeça com o que eu vou falar aqui agora. Muitas vezes você vai ter que deixar pessoas para trás. Não que você vai abandonar, esquecer, mas para a sua caminhada você vai ter que deixar pessoas para trás. Tem muita gente que segura de avançar. Segura como, pastor? Às vezes um ideal diferente do seu, um propósito diferente. Às vezes pessoas, quando não estão alinhadas no mesmo propósito, tornam peso na nossa vida. E a gente tem que dar o básico. A gente tem que decidir: não, eu vou vencer para até levar aquela pessoa para a vitória junto comigo.
Mas se nesse momento eu tentar carregar, eu não vou vencer e nem ela vence. Muitas vezes é aquele caso que você tem que deixar, às vezes, os parentes em casa para estar aqui servindo a Jesus. Você deixa lá filho, você deixa lá marido, você deixa esposa, você deixa alguém que você ama. Isso é deixar para trás, não é que você vai abandonar. Amém? Jesus não quer que você abandone ninguém. Glória a Deus. Mas às vezes para você caminhar, às vezes vai ter que dar passos sozinhos. Mas ele declara aqui que o levaram consigo. Qual que é o outro segredo? Vai na jornada, fisicamente você pode até estar só, mas você tem que levar Jesus com você. Porque vai chegar um determinado momento que você vai precisar de uma direção que você já não tem mais. Que enquanto a gente está andando, enquanto a gente está fazendo, ok, beleza. Mas chega uma hora na nossa vida que o que acontece? Eu vou precisar de uma direção de coisas que eu não conheço, de lugares que eu nunca fui. Né? Por isso que se hoje você não fica mais perdido, só fica perdido na vida quem quer. Hoje em dia existe o GPS. Ah, mas só funciona com a internet. Não tem offline também. Olha como é que as coisas estão modernas. Você não se perde mais. Se você seguir direitinho o GPS, você não se perde. Eu já me perdi algumas vezes porque eu não olhei direito o GPS. Vou parar em rua que não devia. Mas quando eu olhei, eu voltei para o certo. Vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar tomar decisões que talvez você não está preparado para tomar. E aí você vai precisar de Jesus contigo. Amém? Jesus é isso mesmo. Aí o Espírito vai testificar no teu coração. Você vai sentir felicidade quando tomar uma decisão, mesmo em momentos difíceis. Porque você sabe que Jesus está ali. Senhor, aos olhos humanos isso aqui não é para mim fazer, mas é a direção do Senhor, eu vou fazer. E dá certo, querido. Dá certo. E olha que coisa linda. E deixando eles a multidão, levaram consigo assim como estavam, no barco. E havia também com ele o quê? Outros barquinhos. Isso aqui, irmãos, eu até falei essa semana, uma coisa muito séria. Estava conversando com o pastor lá, a gente estava conversando acerca de, muitas vezes a pessoa desistir da vida. Tem gente que desiste da vida, tem gente que desiste do casamento, tem gente que desiste do ministério, tem gente que desiste do emprego, tem gente que desiste da vida. E eu estava falando com ele, que em 22 anos, eu falei, não vou nem falar dos outros anos em outros ministérios, vou falar só da graça, porque a gente está na graça hoje, conversa pastoral ali. Falei com ele, por que eu nunca desisti? Vontade nunca me faltou. Razão nunca me faltou. Vou desistir por isso, vou deixar de fazer aquilo. Nunca me faltou. Se eu fosse olhar, tinha casos que realmente eu estava com razão para parar. Estava com a razão até aqui, Estava no meu direito, como diz no judicial, estava no meu direito. Mas o que eu sempre coloquei em balança justa? O testemunho. O testemunho. E caramba, eu cheguei até aqui, pregando o Evangelho. Se eu parasse, não era por situação de pecado. Muitas vezes é o cansaço que dá, as razões que chegam, os motivos que são muitos. Mas eu pensava sempre o seguinte: tem sempre alguém olhando para mim. Esse foi o motivo que eu não desisti. E sempre vai ter alguém olhando para você, mesmo que você não perceba. A Bíblia diz que nós sempre estamos rodeados de uma tão grande nuvem de quê? Testemunhas. Eu falei isso para esse pastor. Falei, pastor, o que me segura na igreja não é dinheiro. Falei, mas sempre foi um testemunho. O dia que eu bati o pé, falei para o meu pastor, eu vou sair da igreja. Ele falou assim, dentro da sua casa está todo mundo convertido, não pode ir. Aí eu falei, não dá. Então você permanece onde você está. Tem pessoas que nos olham pelo testemunho. Diz aqui que outros barquinhos o serviam. Tem gente seguindo você no seu trabalho, esperando que você acenda a sua lâmpada. Por isso que eu sempre digo, cuidado com o que você posta na internet. Às vezes o ideal seu pode ser a destruição de alguém. Você está lidando com vidas, Infelizmente chega essa época infeliz de política, a pessoa parece que toma outra forma para defender um candidato, para defender uma posição política. Ela vira até um dinossauro. Esse é o certo,
certo. Irmão, só existe um certo, que é Jesus. Esse não engana ninguém, esse não falha. As pessoas arrumam brigas desnecessárias. E aí eu sempre me preocupei muito com isso. Falei, gente, se eu desisto, por causa do mau testemunho que eu vou causar com isso, muitos vão desistir. E a nossa vida, a nossa jornada não é só aqui, irmãos. Nós temos 3 processos. O que passamos aqui, o que vai acontecer no dia do juízo, quando Jesus olhar para a gente com olhos de fogo e falar, apresenta as suas mãos, ou seja, as suas obras. Você não vai ter como correr nesse dia. Nem porque você vai, não, você não vai correr nesse dia. Todo olho verá, vai acontecer. E tem um estágio depois que você passa por Jesus, que é a decisão, ou vai para o céu, ou vai para o lago de fogo. E aí eu fiquei pensando, Jesus, eu tive na mão ferramentas de internet e não preguei o evangelho. Pensamento assim, se eu não tivesse fazendo. Tive na minha mão um microfone, tive um púlpito e não preguei o seu evangelho. E na caminhada eu desisti. Aquelas pessoas que me viam fazendo e depois deixando de fazer, se elas se desviarem, no dia do juízo eu vou cobrar elas da minha mão. Irmãos, estremeceu por dentro. Jesus, que responsabilidade. E o compromisso de Deus é com a alma. Deus não quer o corpo, Deus quer o quê? A alma. Porque o corpo perece, mano. Do pó vem, o pó volta. E a gente acha que morrer é castigo, né? Se morrer sem Cristo, não é. Mas quando morre em Cristo, diante do Senhor, né, preciosa é a morte do justo, a sua vista. Quando a gente fala, lá, morreu o castigo. A morte não é castigo, Deus. Castigo é viver uma vida sem Deus, sem propósito, só viver por viver, remar por remar. E muitos estão remando, parando no meio do caminho. Jesus tinha um propósito, vocês têm que chegar do outro lado. Ah, mas tem uma multidão, deixa a multidão para trás. Tem barco seguindo, rema que eles vêm atrás. A gente tem um propósito de vida, irmão. Ninguém nasceu à toa. Ninguém nasceu por nascer. Quando eu entendi isso, minha vida mudou muito. Eu entendi o propósito, eu enxerguei um sentido. Eu não tinha sentido na vida. Sabe? Eu simplesmente nasci naquela família, ali eu vou morrer. Mas quando você entende o propósito da sua vida, que você tem um chamado para se destacar, qualquer lugar que você for, sua lâmpada tem que estar acesa. Amém? E aqui ele diz, e levantou-se também um grande temporal de vento, versículo 37, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Ou seja, eles vão começar a levantar situações para apagar a sua lâmpada. O que a água faz? Apaga. O que as ondas estavam fazendo? Se levantando por cima do barco, para apagar a força daqueles discípulos de chegar no outro. Ele já estava enchendo o barco. Tem gente que já vai cheia. Já estou por aqui. Saco cheio, estou por aqui. Vamos cuidado. As ondas vêm para tentar apagar, para encher, para inundar, para arrastar. Mas Jesus estava com eles. E aí nós temos que tomar cuidado. Olha aqui, ó. E levantou-se um grande temporal de vento, 37. Subiam as ondas por cima do barco, para ele parecer maior, né? De maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Aqui está a primeira lição de como agir diante de uma situação difícil. Quem dorme tem o quê? Paz. Quem está dormindo, quem consegue dormir, porque está tranquilo. Ah, pastor, eu não consigo dormir, então você está agitado no seu espírito. Tem que buscar a paz de Deus. Amém? Paz que o homem não entende. A paz que vem dos céus. Então, algo está errado, porque a Bíblia diz que o sono é para o amado do Senhor. Eu sempre brincava com a minha mãe, que eu sempre gostei de dormir muito. Eu sempre gostei de dormir, desde pequeno, assim, não é coisa de preguiça de adolescente, eu sempre gostei de dormir. Hoje eu durmo um pouco por cada família que aumentou, né? A responsabilidade já aumenta. Mas eu sempre gostei de dormir muito, eu sempre brincava com ela. Deus me ama muito, porque eu durmo muito. E também Deus nos ama, porque Ele sabe que nosso corpo precisa do descanso. O descanso é de Deus. Até o próprio Deus descansou no 7º dia. E às vezes a gente quer ficar de sol a sol, de tempo a tempo, e não tira um tempo para descansar o corpo, não tira um tempo para descansar a alma, não tira um tempo para descansar o espírito.
que está sempre agitado, que não dorme, não vive direito, está aí, né, passando sempre situações difíceis e não sabe sair dela. O barco está enchendo, vai afundar. E Jesus estava lá, dormindo, tranquilo, porque ele tinha o quê? A paz. Primeira lição para nós: quer aprender a se dar bem em qualquer situação? Você tem que ter calma, você tem que ter paz, você tem que ter tranquilidade. A pessoa com mente agitada, ela não raciocina direito. A ciência já comprovou. Saindo um pouquinho do espiritual, trazendo para a ciência já comprovou. Cabeça quente, decisão errada. Tem que esfriar o ânimo. Tem que ir devagar. Raciocinar o que vai fazer. Ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, chique, né? E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Você acha que Jesus no íntimo dele não sabia que estava tudo se quebrando do lado de fora? E aqui está o erro de muita gente: achar que Jesus não está vendo nada, achar que Jesus não está vendo a situação que você levantando quando você está vendo, porque ele está contigo. Não existe um sono tão pesado que não possa perceber a água batendo dentro do barco. Não é aqueles barcos de cabine bonito igual a gente vê. Era barquinho de pesca. Era um remo, talvez tivesse velas, a gente não sabe. Mas é um barquinho simples para ela. Você acha que as ondas estavam passando por cima do barco? Você acha que não estava olhando Jesus? Você acha que o barco estava assim, plano, calminho? Não, não. Você acha que os discípulos não estavam gritando de medo? Claro que estava. Você acha que Jesus não viu nada com o sono tão pesado? Mas Jesus queria deles que eles tivessem a mesma calma. Jesus estava dando lições para eles. Mantenha calma. Despertar dizendo: Senhor, não vou morrer, não vou morrer. 39. Segunda lição, que era para eles terem feito. E ele, despertando, repreendeu o quê? O vento, e disse o que para o mar? Cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve o quê? Grande mudança. Primeira lição: ter paz na tormenta. Segunda lição: fazer o que Jesus faria. Jesus falou assim, pegou a almofada, é assim que faz, ó. Cala a boca! Você está repreendido. E hoje nós temos o nome de Jesus. Amém? Você vai chegar diante do problema, ó, você está repreendido em nome de Jesus para você. Não vai vingar, você não vai prosperar. Vai tomar a decisão na hora certa, irmão. Mas se for lá de cabeça quente, xingando, esbravejando, você pode falar o nome de Jesus 1000 vezes na sua boca, não vai ter efeito. É com calma, com certeza daquilo que está fazendo. Lembra da fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, prova daquilo que a gente não vê. Olha o doido falando com o vento e com o mar. Mas eles obedeceram. E o que chegou? Resultado: grande bonança. Aí vem a puxão de orelha. 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Às vezes a gente sabe o que tem que fazer e não faz. Às vezes a gente precisa levantar a voz em oração e não levanta. É mais fácil resmungar. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Claro que você tem fé. Eu falei no domingo passado, falei na quarta-feira também, que a fé que você já possui, irmão, é do tamanho necessário. É do tamanho necessário. Que cada palavra que entra no seu coração e você aguarda, é uma semente de fé. É uma ferramenta de fé, esperando você usar. Jesus não joga nada fora, não, irmãos. Ele não lança a palavra ao vento, não. Ela é como seta, ela vai certeira num alvo. A palavra que você recebe, pode guardar, irmão. Se você não usar hoje, você vai precisar usar amanhã. Que nenhuma das palavras dele se perde. Amém? Vocês estão tímidos ainda? Não tem fé? E aqui 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É o Deus que você serve, irmão. Jesus que você serve. Você precisa conhecer mais o poder de Deus. Ele abre portas onde não há. Ele coloca azeite na sua lamparina para manter elas acesas. E aí, irmão, você aprendeu aqui
a entender o Senhor. Você aprendeu como deve agir na hora que as ondas estiverem te sufocando. E tem outra lição que eu quero trazer para você aqui, que está em Atos capítulo 27. Você aprendeu a agir na situação, agora você precisa ouvir Deus na situação. E a gente não consegue ouvir mais o Senhor. Senhor, eu não sei que direção seguir. Atos 27. Logo à frente. Também é preciso ouvir a direção de Deus, irmão, para você não se perder, para não perder ninguém, para não perder nada que você possui, para que a sua viagem seja ótima, irmãos. Sua jornada nessa vida não seja de perdas, mas de ganhos. Amém? O Senhor trouxe o seu povo na terra para se destacar. O povo de Israel sempre se destacou, mas nunca souberam usar isso a seu favor. Eles tinham tudo para ser a nação mais abençoada, mas sempre estavam metendo o pé pelas mãos. Falta de ouvir a Deus. Tem gente que toma decisão errada porque não ouve o Senhor. Tem gente que toma as piores decisões da vida porque não esperou um pouquinho a mais para Deus confirmar. Eu sempre digo que é igual a oração de namoro, né? Aí tem um rapaz bonito na igreja, eu já fiz isso, né? Tem um rapaz bonito na igreja, você está solteiro, só tem ele na igreja. Senhor, vou orar. Quando eu abrir o olho, se eu ver, é de Deus. Só tinha um rapaz na igreja, oração mais rápida que Deus responde. É aquela do nosso desejo. É de Deus. Nem sempre. Nem sempre. Eu te falo que passaram muitos rapazes na igreja. Muitos rapazes. E sempre passa. Sempre diante dos seus olhos vai aparecer alguma coisa que seu coração vai. Chega daquele pulo, né? Chega daquela acelerada. Mas o que é de Deus faz calma. Isso eu aprendi. Que vem de Deus traz calma. Se na decisão que você precisar tomar vinha euforia, não é de Deus. Que até nas decisões Deus traz calma. Você vai tomar qualquer decisão na sua vida, seja ela qual for, ela tem que te trazer paz, não tem que te ficar remoendo na mente, não tem que te ficar doendo no coração. E nem aquela euforia, tem que trazer paz. Então vamos aqui para a gente já encerrando. Então a gente já aprendeu como agir na situação, mas dentro da situação a gente tem que aprender a ouvir Deus. Atos capítulo 27, versículo 1, que diz assim: Paulo é mandado para a Itália e o naufrágio no navio. Versículo 1 que diz: como se determinou, lembra que Jesus falou para os discípulos? Passemos para o outro lado? Foi uma determinação. Olha aqui, ó. Como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Guarda essa informação. Quando Deus determinar algo que você tem que chegar, você vai chegar. Amém? Basta você ouvir o Senhor. Pula para o versículo 4 da história, eu não vou me atentar muito aqui, ó. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Olha a semelhança. Paulo tinha que chegar até César, tinha um vento contrário, igual aos discípulos. Tempestade, vento, eles tinham uma ordem para chegar. Versículo 8. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. E passando muito tempo, e já sendo perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo nos admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida, né? Sempre tem um aviso de Deus: cuidado, as decisões. Mas olha o que muitas vezes o próprio crente faz, ó, versículo 11: mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que Paulo dizia. É mais fácil crer naquilo que o outro está falando do que Deus fala. O erro está aqui, de não ouvir Deus. Paulo falou: olha, Deus já está colocando no meu coração, a viagem não vai ser boa, vamos esperar um pouco. Não, você não sabe de nada. Eu sou mestre do navio, eu sou o capitão.
Eu conheço os ventos, né? Vai que ele tinha uma bússola lá na mão, uns mapinhas. Ó, isso aqui, ó, a bússola está mostrando que está tudo normal. No decorrer da viagem, parecia estar tudo normal. Mas chegou na hora que o vento rapidamente mudou. Né? Igual a gente tem vivido esses dias, né? Tá um sol de lascar. Quando dá 5 horas da tarde, já reparou? Vem uma ventania que se você não segurar, você te carrega. Continuando aí. Paramos no versículo 11, né? Mas o centurião não cria. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que Paulo dizia. E como aquele porto não era cômodo para internar, por mais deles foram parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e no coro internar ali. Então, por que o capitão falou? Não vamos ficar aqui não. Vamos chegar um pouco mais à frente, talvez a gente consiga chegar lá. Irmãos, esse talvez na nossa vida faz a gente parar na caminhada, parar de ouvir a Deus. Nós temos que ouvir mais a palavra de Deus. Paulo aqui está representando a palavra de Deus. Se a palavra de Deus te dá um ok para fazer, faça com toda segurança. Mas se a palavra diz não faz, irmãos, temar é prejuízo. Se Deus não confirmou no seu coração, teimar é prejuízo. Continuando. 13. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem que já desejavam. Está tudo calminho, né? Fazendo-se de vela, foram muito perto, costeando Creta. Mas não muito depois, versículo 14, deu nela um pé de vento chamado Euroclão. A gente chama de vento sul, né? Dá um vento sul, meu irmão, que muda tudo. Um dia eu estava aqui na igreja e deu um pé de vento desse, 3 horas da tarde. Eu vi a tampa da caixa d'água voando, foi Jesus amado. Né? O vento mudou do nada, irmãos. Estava um sol quente, a igreja estava quente naquele dia. 3 horas da tarde, o tempo mudou, tudo, começou aquela ventania, tampa de caixa d'água voando, essas placas aí que ficam amarradas no portão, essas placas de polícia, tudo fazia aquele barulhão, rapidamente escureceu tudo. E a gente sabe que a gente sofre de inundação aqui na rua da igreja. E o que eu fiz? Fechei a igreja e falei, Senhor, seja comida até chegar em casa. Quando botei o carro dentro da garagem, não caiu uma água que entrou água dentro da igreja. Se eu tivesse permanecido, tinha subido tanto água, nem com o carro daria para sair. Teria ficado ilhado aqui dentro da igreja, sem poder fechar a igreja, porque a igreja só fecha por fora. Como é que eu ia ficar aqui dentro? Então são situações que Deus vai dando sinais que você tem que ouvir. Ó, é hora de desfazer, é hora de sair, é hora de ficar. Deus vai dando as direções. 15. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo, uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o papel. E levado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio. E a pessoa tenta resolver. Ela tenta resolver de todos os meios, mas não dá certo, irmão. E tremendo darem a costa de Sirte, emanadas as velas, assim foram à toa. Estava o quê? A deriva. Não tinha mais lugar certo, era onde as ondas levassem. E andamos nós agitados por uma veemente tempestade, e no dia seguinte já fizeram o quê? Aliviaram o navio, começaram a jogar as cargas fora. Ou seja, tem muita gente se desfazendo de coisas boas para tentar resolver os problemas. Isso aqui é perigoso. Tem gente se desfazendo da sua credibilidade espiritual para resolver problemas. Tem gente passando por cima de princípios para resolver problemas. Tem que tomar cuidado. 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar até a armação do navio. E não parecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu de nós toda a esperança de nos salvarmos. Aí o coração começa a ficar afligido, a esperança vai embora,
Parece que Deus vai ver o fim daquele problema. Parece que aquela situação não vai mudar nunca. Parece uma situação impossível, que não tem mais jeito. Aí você tem que aprender a ouvir Deus, até na tempestade. Você aprendeu a agir, ter calma, fazer o que tem que fazer. Mas tem situações não, que você tem que aprender só a ouvir a Deus. E uma direção que você tomar muda o curso da história. Amém? 21. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e essa perdição. É o que a palavra nos alerta. Ouça Deus, velho. Você não vai ter prejuízo. Ouça Deus, você não vai acumular tristeza, amargura na sua vida. Sua lâmpada vai estar sempre acesa. Mas aí vem a segunda chance. 22. Mas agora vos admoesto que tenhais o quê? Bom ânimo. Lembra das palavras de Jesus? No mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. Tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente ânimo. Infelizmente, irmão, vão surgir situações que a gente tomou decisões sem consultar a Deus, e vai ter um prejuízo, mas a sua vida vai ficar guardada. Amém? Para você aprender a lição e tomar direções certas e não perder mais nada. Você só vai adquirir, você só vai vencer, só vai acumular vitórias. Amém? Deu um passo errado, Senhor, aquele dia eu não te ouvi. Tomei a decisão na minha razão, né? Fiz o que parecia ser bom nos meus olhos, mas quase que eu caí na esparrela. Quase me perdi na caminhada. E aí vem a segunda chance aqui, ó. Nenhum de vós se perderá, somente um amigo. 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. E dizendo Paulo: não temas, importa que seja apresentado a César. Ou seja, tinha um propósito na vida de Paulo, né? E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Olha que coisa interessante. 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi. Você conhece a história, né? Paulo chega para eles: olha, eu sei que está tudo difícil, mas vamos recuperar o ano. Deus já me confirmou que nós vamos sair dessas vidas. Nós vamos sair dessa situação. Esse ano que você tem que botar no teu coração, amém? Eu vou vencer essa situação difícil. Eu vou vencer esse momento difícil na minha vida. Eu vou vencer essa doença. Eu vou vencer esse fracasso. Eu vou vencer essa frieza espiritual. Eu vou vencer essa barreira. E aí a gente termina no versículo 34. Portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nem um cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. E havendo dito isto, tomando o pão, que a palavra, o pão representa a palavra, amém? Deu graças a Deus na presença de todos, e partindo começou a comer. E tendo já todos bom ânimo, puderam-se também comer. Querido, recomece com gratidão. Senhor, obrigado porque eu aprendi lições até chegar aqui, e agora eu sei a direção que eu preciso tomar. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu a sua palavra, que vai me dar um ânimo para eu tomar a decisão certa. Eu vou chegar naquela tempestade, eu vou repreender aquele vento. Eu vou repreender a força da tempestade. Eu vou ouvir o Senhor, e Ele não vai se perder nada, nem ninguém, nem navio, nem cargas. Eu vou chegar do outro lado com tudo que o Senhor me deu para conquistar. Irmãos, na sua vida tem um propósito. Amém? Recupera o ânimo. Coloca o ânimo de novo no teu coração. Se alimente da palavra, assim como foi nos dias de Elias, quando ele se alimentou do pão que Deus tinha colocado ali através do anjo. Quando ele bebeu daquela água, ele teve força para caminhar até Deus, até o monte de Deus. Pega essa palavra de hoje. Seja a palavra de ordem no seu vida. Coloque a decisão: eu vou me animar e eu vou vencer.
gente tem aí, estamos em finalzinho de agosto, né? O último domingo de agosto já é hoje. Termina o mês no sábado, dia 31. Nós temos setembro, outubro, novembro, dezembro. Coloca no seu coração chegar diferente no final do ano. Coloca no seu coração não levar cargas para o ano que vem. Coloca no seu coração, como você está minha vida toda esse ano. Para Deus não é impossível. Para a gente é impossível. Mudar qualquer coisa. Mudar o pensamento de qualquer um. Ter portas abertas onde não há. Mas Deus é o que tirou a água da rocha. Abriu o mar vermelho. Libertou o povo de Israel da escravidão. Para Deus não há impossíveis. Até os mortos Ele faz ressuscitar. Então coloca o hino da palavra no seu coração. Coloca essa alegria de novo. Servir ao Senhor com alegria. Você vai chegar do outro lado. Nada vai se perder. Ninguém vai se perder. Nem você vai se perder. Amém? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Para a glória de Deus. E que nessa jornada, irmão, você saia vitorioso em nome de Jesus. Chegue do outro lado. Faz igual o Tiago Pérez. Eu vou chegar lá. E eu vou avançando tanto. Não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Determina, você vai chegar em nome de Jesus. Amém? Nesse momento você tem liberdade agora para abrir o coração. De lembrar daquelas tempestades. De lembrar que você, naquele momento, precisava agir, talvez ficou com medo. O Senhor não está te condenando. Ele está te mostrando o resultado que o medo te trouxe. E Ele está te mostrando agora que você tem condições de vencer aquilo que um dia te venceu. Isso é bonito demais. Deus está te mostrando que você pode chegar lá. É lindo de se ver. Ele está te mostrando que nem a tempestade que vai te parar. Ele está te mostrando que não é uma viagem, uma jornada incômoda que vai te impedir de chegar no propósito de Deus para a tua vida. Ele está te mostrando que você pode mais. Ele está te mostrando, meu irmão, a sua capacidade.
estender, Ele pode se abreviar. Quando você tem a paz, quando você tem o discernimento do que pode fazer, do que deve fazer, da atitude que deve tomar, isso tudo depois de ouvir o Senhor abre na tempestade. Não há um vento forte que te impeça de dizer: você vai chegar. Você vai chegar, meu irmão. Você vai chegar onde precisa. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Então coloque isso no teu coração hoje. Você não vai desistir. Você não vai ter mais medo de tomar as decisões certas. Você vai sair daqui com o espírito renovado. Com as forças renovadas. Você vai sair daqui diferente. Crie, meu Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o espírito reto e inabalável. Se sua estrutura sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Ele mandou largar a rede, Ele mandou separar. Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Ah, na praia é mais seguro. É, meu irmão, mas em alto mar estão as melhores experiências. Como diz o ditado, mar calmo não faz bom marinheiro, não. Se queres vencer
volto para o mar alto, no lugar da minha vergonha, Deus vai me honrar. Eu não vou largar a rede, também não vou, e também não vou parar. Vou voltar para o mar alto, no lugar da minha vergonha, Deus vai me honrar. Sim, sim, Deus vai me honrar. Meu Deus, é isso. Honra maior na nossa vida é quando ouvimos ao Senhor e a tua palavra em nosso culto. Então, meu Pai, que sejamos alvos do teu milagre nesta manhã. E nesta manhã de maravilhas, as redes possam voltar para o mar e trazer os grandes resultados. Que essa pessoa tome os remos da vida dela e volte para o mar e chegue do outro lado onde o Senhor determinou. Eu não sei diante de quem você precisa ser apresentado. Eu não sei o lugar que Deus vai te colocar, mas Ele tem um propósito. Só confia no propósito. Suportar o processo é isso, meu irmão. É ficar em paz. Cada palavra, suporte, aguente. Toma o ânimo da palavra. Deixa a esperança voltar. A Bíblia diz que Paulo e todos aqueles marinheiros, o capitão e o mestre, chegaram sãos e salvos na ilha de Malta. E lá tinha bárbaros. E eles receberam com toda a humanidade. Era um povo bárbaro. Mas receberam Paulo e aqueles homens com humanidade. A serpente tentou parar Paulo. Paulo sacudiu ela no fogo e seguiu sua vida. E no fim do propósito, assim como os discípulos chegaram do outro lado, Paulo também foi apresentado aos céus. E cumpriu o que Deus havia determinado na sua vida. Nós vamos encontrar situações, mas fica na direção de Deus e você vai vencer. Vai vencer. E vai vencer em nome de Jesus. Vamos aplaudir Ele bem forte. Amém? Então, nada de desistir. Vamos remando junto e a gente chega lá. Amém?